Então, pessoal, vamos comentar a avaliação 1, tá? A primeira questão está aqui. Certo. Então, quais as possíveis posições relativas de duas retas? Letra A, né? Bom, não me lembro, mas as duas retas podem ser o quê? Paralelas. Pode até colocar aqui, ó, sem ponto comum e coplanares. Como é que você... Aí você pode tentar fazer um desenho aqui para ilustrar, né? Tipo um plano aqui assim, né? Porque as duas retas, para serem paralelas, tem que ser coplanares. Então fica melhor se você desenhar elas duas num planinho aqui, tá? Então você pode desenhar aqui as duas retas RS. Tá? Tá vendo que bacana? Olha que bacana. RS. Certo? Podem ser o que mais? Concorrentes, né? Concorrentes. E o que é isso? Um único ponto em comum. Um único ponto em comum. Tipo assim, ó. Tipo R, S. E aqui está o ponto em comum, ó, P. Podem ser mais o que? Podem ser reversas. Não, você pode simplesmente definir as reversas como não coplanares. Porque retas reversas também não têm ponto em comum, né? Mas se você já diz que elas não são coplanares, elas nem podem ser paralelas, nem podem ter ponto em comum, ou seja, serem concorrentes, porque os dois casos fazem com que elas sejam coplanares. Então, você dizer que elas não são coplanares já é suficiente. Não coplanares. Então você pode desenhar uma coisa desse tipo. Tem várias maneiras de desenhar isso, tá? Eu estou mostrando a maneira que me ocorre agora. Tá? Digamos um plano aqui. Tá? Eu vou botar uma das retas aqui nesse plano. Tipo a reta R. Tá? Vou chamar esse plano aqui de alfa. E vou botar outra reta S furando o plano, ó. Tá? Furando o plano aqui, ó, no ponto P. Então aqui fica bem claro que a reta, como é que chama? Essas duas retas RS não são coplanares, né? Tá bem claro com esse desenho. Mas volto a dizer, tá? Você não precisa desenhar assim, tem várias maneiras de desenhar. O aluno pode desenhar assim, ó, reversas, tipo assim, ó. Sei lá, ele faz assim, tipo assim, ó. Enfim, qualquer maneira que me deixe entender o que você pensou, tá? Com isso eu quero dizer que a reta está passando lá por baixo, né? Ou pode escrever também. Pode descrever. Uma coisa que vocês podiam fazer, que eu acho bacana, é isso também, tá? Também não exigir isso, mas assim, ó.
Você pode dizer que R e S, as duas estão contidas no plano alfa, e R inter S é igual ao conjunto vazio. Ó. Tá? Repare que tanto as duas retas, cada uma delas é um conjunto. Então, você faz a intersecção, você dizer que esses dois conjuntos não têm ponto em comum, significa dizer que a intersecção entre eles não tem elemento, ou seja, é o conjunto vazio, que pode ser representado por uma chave sem elemento algum dentro, ou por esse símbolo aqui, né? Deixa eu desenhar melhor esse símbolo. Ou esse símbolo aqui, né? Certo? Saiu ruim de novo. Tá? Os dois símbolos para o vazio. Aqui você pode escrever que R inter S é um conjunto formado por um único ponto P. Tá? De novo, você está intersectando dois conjuntos, então a resposta tem que ser um conjunto. Não é correto fazer isso aqui. Ó. Tá? Embora eu não descontasse nada se alguém por acaso escrevesse isso, isso aqui está formalmente errado porque você está... A intersecção de dois conjuntos tem como resultado um conjunto. E isso aqui, o ponto P, não é um conjunto, né? Então tem que ser o conjunto formado pelo elemento P. Então isso aqui não está legal. Tá? Não coplanares. Não coplanares significa dizer o quê? Enfim, não coplanares... Não sei muito o que dizer, não. Em termos simbólicos, né? Mas, se você quisesse explicar o seu desenho, você poderia explicar da seguinte forma. R está contido em alfa, ou seja, esse conjunto de pontos que é a reta R está contido no outro conjunto de pontos que é o plano alfa, e S não está contido em alfa. Tá? Essas duas coisas podem ser vistas aqui no desenho. Tá? Pronto, essa seria a resposta. Claro que alguém poderia dizer também, as duas retas podem ser coincidentes, ou seja, iguais. Mas eu não exijo uma resposta desse tipo, porque é como se fosse uma reta só, né? Aquele livro é chato. Aquele livro que eu adoto, ele fala em retas coincidentes. Retas coincidentes é a mesma reta. Então eu não vou colocar esse desenho aqui, porque esse caso aqui, porque acho muito preciosismo. Tá, essa é a letra A, né? A letra A seria isso. Tem alguma outra posição entre as duas retas? Entre duas retas? Acho que não, né? Pelo menos eu não estou lembrando. Acho que é só isso aí mesmo. Letra B. Dois pontos determinam um plano verdadeiro ou falso? Bom, de novo, tem várias maneiras de responder essa questão. Eu tô colocando uma nomenclatura, uma numeração ruim aqui, tá? Porque esse A, B, C, esse B vai confundir com esse B, né? Não foi bem isso que eu quis, tá? Fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar esse B aqui, esse B aqui. E esse C. E vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aí, tem uma aqui. Opa. E tem um. E tem dois. E tem três. Tá? Agora sim vem a letra B, né? Agora sim vem a letra B. Vamos ler de novo, eu já esqueci. Dois pontos determinam um plano, verdadeiro ou falso? A resposta... Bom, falso por quê? Quer falar?
Quer que eu pause? Não, só que eu esqueci na real que eu tinha colocado. Não, Eu vamos. coloquei que era falso porque precisa de 3 pontos no mínimo para É uma maneira de responder. É uma maneira de responder. Falso porque a gente precisa de 3 pontos, no mínimo, para determinar um plano. Tá? Não, 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 não. Veja o que você está dizendo. A gente precisa de 3 planos. A gente precisa de 3 pontos não coplanares para determinar um plano. Se 3 pontos determinam um plano, eles já têm que ser coplanares. Você quis dizer não colineares. Eles não podem estar na mesma reta, na mesma linha reta. Aí sim, você deve ter trocado as palavras. Mas 3 pontos sempre são coplanares. Sempre. Se eles não são coplanares, eles determinam um único plano. Desculpa, você está me confundindo, cara. Se eles não são colineares, eles determinam um plano. E se eles são colineares, eles também são coplanares. Porque sempre existe um plano que contém uma reta. Na verdade, existem infinitos planos que contêm uma determinada reta. Lembra da porta? Aquele exemplo da porta, aquela reta vertical ali, ó, que fica na junta da porta. Cada posição da porta que eu coloco mostra um plano que contém aquela reta. Então, 3 pontos sempre são coplanares. Tá? Mas assim, ó, vamos ler de novo. 2 pontos determinam o plano verdadeiro ou falso. Ele falou, legal. Não porque precisa pelo menos de 3. Perfeito. Perfeito. Vou até escrever isso, cara. É uma das boas respostas possíveis. Não o falso, pois precisamos de, no mínimo, 3 pontos para determinar um plano. Certo? Outra maneira de responder: 2 pontos determinam uma reta. E por uma reta passam infinitos planos. Então não determina um plano. Porque determinar, vocês se lembram, né? Determinar é existir e ser único. Dados 2 pontos, existe um plano que passa pelos 2 pontos? Quaisquer que sejam eles, esses dois aqui, por exemplo. Existe um plano que passa por esses 2 pontos? Sim. Mas esses 2 pontos determinam um plano? Não. Porque existem infinitos planos que passam por esses 2 pontos. A segunda questão. Calcule o volume do prisma hexagonal regular de arestas da base medindo 2 centímetros e a aresta lateral medindo 8 centímetros. Ó, é um prisma hexagonal regular. Então tem duas coisas. Primeiro, a base é um polígono regular. Segundo, as arestas laterais são todas perpendiculares às bases. Então, apesar de eu não exigir, claro, que você desenhe, você poderia, né? Eu acho interessante fazer um desenho aqui. Tá? Um desenhozinho só para ajudar a gente no raciocínio. Ó. Não precisa ser muito preciso o desenho, não. Aliás, não precisa ser nada preciso. Só para a gente raciocinar um pouquinho, ó. Tá? Tipo assim, ó.
Tipo assim. Aí aqui, ó, aresta... Cadê? Arestas da base medindo 2. Então aqui é 2, ó. 2 centímetros. E a aresta lateral medindo 8. Isso aqui é 8, ó. Quero calcular o volume disso aí. Como é que eu calculo o volume de um prisma? O volume é a área da base vezes a altura. Aquele princípio, né? Base vezes altura. Só que aqui é a área da base vezes a altura porque é volume. Como é que eu calculo? Bom, a altura pode ser 8 mesmo, né? Porque o prisma é reto. Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, ó. Tá? Cada uma dessas arestas laterais forma com a base um ângulo reto. Então eu posso adotar como altura. Mas a área da base, como é que eu faço a área da base? Como a base é como é que chama? É um hexágono regular, e um hexágono pode ser visto como 6 triângulos equiláteros. Então esse aqui é 6 vezes L2, raiz de 3, sobre 4. Onde L é o 2, né? Então esse aqui fica 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Isso aqui dá o quê? Ó, 2 ao quadrado dá 4, eu posso cancelar isso aqui com isso, ó. Ó, 4 dividido por 4 dá 1, né? Então isso aqui vai dar simplesmente 6 raiz de 3 centímetros, tá? 6 raiz de 3 centímetros. Aí você coloca isso aqui, ó. E o 8 você coloca aqui, ó. Pronto, então isso aqui fica igual a 6 raiz de 3 vezes 8. Vai dar 48 raiz de 3 centímetros cúbicos. Pronto, essa é a resposta. Certo? Essa, portanto, foi a letra A. Letra B. O volume de uma pirâmide hexagonal regular com a aresta da base medindo 2 centímetros, igual a de cima, e a altura medindo 8, igual a de cima. E eu ainda dei uma dica, ó. Use resultados do item anterior. Somente, exatamente. Quem foi que falou? Claro. Letra B. A mesma base, mesma altura, só que agora é uma pirâmide. Só dividir por 3. Então, letra B. Cadê você? Cadê você aqui? Letra B. Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3 agora. Então, a área da base... mesma coisa que antes, né? Então, vai ser 48 raiz de 3, que foi o resultado anterior, dividido por 3. Isso aqui dá 16, né? Raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá? Letra C, o volume de um cilindro... Bom, eu não sei. A pirâmide, se você quiser desenhar a pirâmide seria isso aqui, ó. Seria a mesma base, né? Só que... O que falou aqui? Uma coisa interessante de se observar. Se eu fosse desenhar uma pirâmide a partir desse prisma aqui, essa pirâmide do item B, como é que eu desenharia? Eu não sei. Por quê? Porque a pirâmide podia ser assim, ó. A pirâmide podia ser assim, ó. Deixa você aqui, ó. A pirâmide podia ser até aqui assim, ó. O vértice, eu não sei onde é que está o vértice, né? Ó. A pirâmide podia ser essa aqui. Tá? Caso o vértice fosse o ponto médio da base de cima. Tá, mas podia não ser. A altura seria 8, né? Do mesmo jeito, ó. Daqui para cá, ó. Mediria exatamente esse 8. Mas a pirâmide podia ser assim também, ó. Isso que eu estou falando é muito importante, tá? Ó. A pirâmide podia ser assim, ó.
Lá naquele vértice de lá, ó. Lá do canto, ó. Mudaria o volume? Não. Por quê? Porque a base continua sendo a mesma e a altura também. Então essa pirâmide é diferente da outra? É, mas o volume é o mesmo. Mas então, não importa a pirâmide, tá? O importa é que a base é a mesma e a altura é a mesma. Então é só pegar o resultado realmente anterior e dividir por 3. Aí vamos para a letra C agora. O volume de um cilindro oblíquo de base circular de raio 8 centímetros e geratriz medindo 16 centímetros e fazendo um ângulo de 45 graus com os planos da base. Então vamos lá. Um cilindro. Letra C. Cilindro mais ou menos assim, ó. Vou desenhar com branco. Sei lá. De novo, não estou ligando muito para a perfeição do desenho, tá? O desenho é só para a gente nortear um pouquinho aí. Ah, o sinal tá até razoável, né, o desenho? Hã? Ficou bom, né? Esse quadro é muito legal, cara. Eu gosto bastante. My Paint. Ou My Paint. Isso aqui é 8, né? Se eu não me engano. E qual é a geratriz? 20? Deixa eu ver. Geratriz medindo 16. Então, o raio medindo 8 e a geratriz medindo 16. Isso aqui é 16, ó. Tá? Então, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base, como é um círculo, né? É πr ao quadrado. Isso aqui é π vezes 8 ao quadrado, dá 64π. E a altura, quanto é que é a altura? Bom, espera um pouquinho. Aqui tem um detalhe importante. Esse ângulo aqui, ó, esse troço é oblíquo. Eu não posso adotar o 16 como altura, né? Porque o 16 não é perpendicular à base. Mas esse ângulo aqui eu conheço, ó. Isso aqui é 60 graus, né? É 60? Deixa eu ver se é 60. Não, 45, né? 45 graus. 45 graus. E a altura vai ser isso aqui, ó. A altura vai ser esse comprimento aqui assim, ó. Isso aqui vai ser a altura. E como é que eu calculo essa altura? Bom, isso aqui é 16 também, né? Essa geratriz aqui. As geratrizes são todas do mesmo tamanho. Então, 16. Então, repare, eu quero o cateto oposto e tem o quê? A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, né? Tá? Então, eu tenho que usar o seno, né? Então, o seno de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, por um lado, e por outro, para aquela tabela, isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, daqui você tem que h sobre 16 igual a raiz de 2 sobre 2. Multiplica os dois lados por 16, fica, né? Multiplica por 16 aqui, ó. Oi. Pode. Ah, espera aí, só um instantinho. Multipliquei por 16 dos dois lados, né? Aí esse 16 cancela, 16 por 16 dá 1. Então daqui, ó, você tem que 1 vezes h dá h, igual a 16, dá para multiplicar por 2 aqui, né? Fica 8, raiz de 2. Então esse resultado aqui, ó,
Esse resultado aqui vem aqui, ó. E a área da base vem aqui assim, opa, vem aqui assim, ó. Certo? Então esse aqui fica 64π, opa, 64π vezes 8 raiz de 2. Aí pode fazer essa conta aí, né? Dá o quê? 8 vezes 4, 32. Vão 3. 48, 51, né? 49, 50, 51. Pi raiz de 2 centímetros cúbicos. Pronto. Certo? E falta a letra D, né? O que é a letra D? Adivinhem. O volume de um cone obtido do cilindro acima, substituindo sua base superior pelo seu ponto central. Então eu estou pegando esse ponto central aqui, ó. Dá para ver essa cor aí? Não, né? Dá para ver esse vermelho aí? Não, né? Então tá. Vou pegar o quê? Será que dá para esse aqui? Faça um branco ponteado. Não, rapaz, aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Vou pegar, que cor? Pega um verde. Claro. Um verde aqui, assim. Então aqui, ó. Pego esse ponto central aqui. A gente montou na paleta de cores. Ó. Ficou bom? Pô, agora dá pra ver. Tá vendo? E o círculo mesmo, né? O círculo eu não vou conseguir fazer em cima não, mas vamos ver. Ih, espera um pouquinho. Pera. Aqui, ó. Tá vendo? A base é a mesma. Enfim. Então o que eu preciso fazer? Pego esse resultado que eu acabei de achar, só dividir por 3, né? Tá? Então vou apagar esse cone aqui dentro. Continua sendo o cone oblíquo, porque o eixo dele não é perpendicular à base, né? O eixo é o segmento de reta que vai do vértice até o centro da base. E não é mais reto, quer dizer, oblíquo. Mas isso não importa. Eu já tenho o volume do cone, do cilindro, é só dividir por 3. Porque a altura é a mesma e a base é a mesma. Né? Se eu desenhar esse cone aqui, ó, repare. Ok, eu desenhei de novo o cone verde, certo? Qual é a altura desse cone? A altura desse cone vai ser isso aqui, ó. Ó. Daqui até o plano da base perpendicularmente, ó. Que vai ser o mesmo H que tinha antes, ó. A altura permanece a mesma. Então, é só pegar dividir o resultado anterior por 3. Então, letra D, né, agora. Volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Essa área da base aqui já foi calculado, né? Isso aqui já foi calculado. Já temos. Então, isso aqui vai ser igual a 512 π raiz de 2 sobre 3. Pronto. Tá? Isso aí. E por último, essa quarta questão aqui, né? Que é para resolver somente uma, né?
Mas a gente vai fazer as duas aqui. Então, terceira questão. Calcule a área total e o volume de um prisma triangular cuja base é um triângulo retângulo de catetos medindo 8 e 10 centímetros e a aresta lateral medindo 20 centímetros. Então, prisma triangular reto. Então, a base é um triângulo e as arestas laterais são perpendiculares às bases. Portanto, podem ser usadas como altura. Bacana isso. É um alívio. E a base é um triângulo, mas não é um triângulo qualquer, né? É um triângulo retângulo de catetos medindo 8 e 10 centímetros. Então, vamos lá. Vou tentar desenhar aqui uma coisa parecida. Então, vamos lá. Tipo assim, né? Aqui vai ser 8, 10. São os catetos, portanto, esse cara aqui é 90 graus, tá? Agora, a aresta lateral é um prisma, né? Isso aqui tem que subir. Ó. Mais ou menos isso. Ó. Certo? E a aresta lateral mede 20, ó. Então, como é que eu calculo a área total? A área total é igual a 2 vezes a área da base, né? Que são 2 bases, mais a área lateral, certo? Então, temos que calcular essas coisas aí. Vamos calcular a área da base. Como é que eu calculo a área da base? Eu vou chamar esse Bzinho aqui, vou chamar de B. Tanto faz chamar de B maiúsculo como minúsculo, tá? Mas eu vou chamar de minúsculo. AB. Como é que eu calculo a área dessa base aqui? Bom, eu vou fazer, tá? Eu posso considerar o 8 como altura em relação à base igual a 10, por causa do ângulo de 90 graus. Então vai ser base vezes altura, sobre 2, né? Que eu posso considerar aqui a base como 10, a altura como 8, dividido por 2. Isso aqui vai dar 40 centímetros quadrados. Tudo bem. Então a área da base eu já tenho. E a área lateral? A área lateral vai ser a soma de da área de 3 retângulos, né? Retângulo 1 aqui, ó, lá atrás. Retângulo 2 lá atrás também. E o retângulo 3 aqui na frente.
Mas é que tá, né? Vocês podem estar vendo esses dois daqui na frente e o outro lá atrás. Então depende muito de como você está vendo. Eu mesmo estou oscilando aqui, entendeu? Inclusive isso é até uma ilusão de ótica. Então eu vou ter 8 vezes 12, que é a área desse retângulo aqui, dessa face lateral. 8 vezes 12? Não, 8 vezes 20, desculpe. 8 vezes 20. Depois 10 vezes 20, que é desse aqui, né? 10 e 20. Mais 10 vezes 20. Mais esse lado aqui que eu não sei quanto é que é, ó. Vezes 20. Eu estou usando a tinta errada. Deixa eu modificar aqui tudo, tá? Para amarelo. Vai ser 8 vezes 20. Mais 10 vezes 20. Mais x vezes 20. E o x é esse cara aqui, ó. Quem é o x? Eu tenho que descobrir quem é esse x. Tá? Mas esse x é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Eu posso calcular pelo teorema de Pitágoras. Ó. X ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 64 mais 100. X ao quadrado igual a 164. Portanto, x igual a raiz quadrada de 164. Você pode simplificar aqui se quiser, né? Mas, enfim, posso jogar esse valor aqui, ó. Esse aqui vai ser 8 vezes 20. Posso jogar esse valor aqui, ó. Opa, peraí. Vou desenhar com retas é melhor, né? Aqui, ó. Jogar aqui esse resultado, ó. Tá, então, isso aqui vai ficar 160, né? Mais 200. Mais 20 vezes raiz de 164. Essa é a área lateral. Pronto, já posso calcular a área total, porque eu tenho a área da base já aqui, ó. Isso aqui vai aqui. Tá? E isso aqui vai aqui, ó. Para me dar 2 vezes 40 mais 20 raiz de 164. Você pode escrever do outro jeito se quiser, né? Isso aqui pode ser igual a 80 mais 20 raiz de 164. Certo? 164 você pode simplificar também, enfim, mas pode escrever isso já assim, ó, bota o 20 em evidência, fica 4 aqui dentro, mais raiz de 164, né? Porque 20 vezes 4 dá 80, mais 20 vezes esse negócio aqui, 20 vezes raiz de 64, tá aqui em cima. Centímetros quadrados, é área, né? Então qualquer uma dessas duas respostas aqui estaria bom. Ou outra qualquer que fosse mais simplificada, enfim. Mas eu penso para calcular o volume também, né? Puxa, mas o volume está um passo de você. Porque o volume de um prisma é calculado como? A área da base vezes a altura. Então o volume é a área da base vezes a altura. Que você já tem os dois, né? Porque a área da base você calculou. Está aqui, 40. Está aqui em cima, 40. Vezes a altura, que é a própria aresta lateral. Por quê? Porque o prisma é reto. Então, vezes 20. Isso aqui dá 800 centímetros cúbicos.
Pronto, terminou. Tem que dividir por 3? Não, não porque é um prisma, né? Se fosse uma pirâmide, aí sim. Tá? Vamos para a quarta questão, então. Calcule a área total e o volume de uma pirâmide regular de base quadrada, sabendo que a sua área da base é 64 metros quadrados e que o apótema desta pirâmide mede 12 centímetros. E eu falo aqui, ó. O que é a apótema de uma pirâmide? A apótema de uma pirâmide regular é o segmento de reta que vai do vértice da pirâmide até o ponto médio de um dos lados da sua base. Então vamos desenhar aqui do lado essa situação. Então, quarta questão. Essa aula termina 12h15, né? Isso. Ah, sabia, eu sabia. Ô, senhor, Fala. vai ter que sair um pouquinho antes para o almoço. Senão não sobra almoço lá na cantina. Não, nada a ver. Eu também vou almoçar. Aqui, ó. Pior que raba as panelas lá. E elas não fazem de novo. Não é problema meu isso, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu sou um dos que faz isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Normalmente tô lá mais. Pirâmide regular. Ó. Pirâmide regular de base quadrada. Claro. A base tem que ser um polígono regular, né? Sua área é 64. Então vamos desenhar aqui a base quadrada. Base quadrada. Eu tentarei ser rápido, só um instantinho. Tá aqui a base quadrada. Pirâmide, né? Ela é regular, então ela é ortogonal. Portanto, o vértice vai ser um ponto aqui em cima, ó. E o eixo que vai do vértice até o centro na verdade, eu devia desenhar assim primeiro, ó. Aqui está o centro do quadrado. Aqui está o centro do quadrado. E como ela é regular, ela é reta. Então, como é que chama? O eixo dela é necessariamente perpendicular à base. Então, aqui está o vértice. Eu vou terminar o desenho da pirâmide agora, ó. Tu sabe que a gente começa a ficar bom nisso, hein? Eu estou gostando dos meus desenhos. Também é o seguinte, esse quadrinho aqui tem o recurso da gente desenhar assim, a retinha, né? Olha aqui, espera um pouquinho, aqui assim, isso. Pronto. Então agora vamos identificar o que a gente tem, né? A gente tem que a área da base é 64, portanto o lado dela é quanto? 8, né? Porque para um quadrado ter área igual a 64, o lado dela tem que ser 8. E a apótema da base, a apótema da pirâmide, pelo menos, ele diz que é 12. O que é a apótema da pirâmide? Está escrito lá. É o segmento que vai do vértice até o ponto médio de um dos lados. Esse aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é 12. Claro, tem outras apótemas. Na verdade, tem 4 apótemas. Tem essa aqui também, ó. Ó. É outra apótema. Também vai medir 12. E lá também, ó. Para cada face tem uma apótema, né? Claro que eu não vou desenhar isso tudo para não sujar a figura. Tá bom esse aqui. O que eu quero calcular aqui mesmo? A área total e o volume. Bom, a área total vai ser o quê? A área da base, que a gente tem, né? É 64, mais a área lateral. E a área lateral é o quê? A área lateral é igual à área de 4 vezes a área de cada um desses triângulos, são todos iguais, porque a pirâmide é regular, né?
Então, a área de cada triângulo desse vai ser a base do triângulo, 8, vezes a altura, que pode ser tomada como a própria apótema, sobre 2. Então, esse 4 aqui são 4 faces. 4, esse aqui é o número de faces triangulares aqui, né? Triângulos. E aqui a área de cada uma delas. Tá? Base vezes alturas dividido por 2. Então, fazendo essa conta aqui, vai ser 48. Como é que eu faço essa conta? 2 vezes 8, 16 vezes 12, quanto é que dá? 16. 192. Muito obrigado, cara. 192. Então, tá aqui a área total já está calculada aqui. Ó. Isso aqui vai ser 64 mais 192, que dá 256 centímetros quadrados, que é a área, né? E o volume? Bom, o volume dessa pirâmide é a área da base vezes a altura de qualquer pirâmide, né? Dividido por 3. Isso aqui vai ser 64, que ele deu, essa área dessa base, vezes a altura que eu não tenho, dividido por 3. Isso aqui nós não temos, ó. E que está aqui, ó. Mas dá para calcular. Por quê? Porque eu tenho isso aqui também, ó. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. Posso usar Pitágoras. Né? Isso aqui é 4, né? Porque é a metade do lado. Ó. Isso aqui seria um lado todo, ó. Tá vendo? Só estou pegando metade. Então a altura, 12 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. São os dois catetos, né? 4 e h. Isso aqui dá 144, igual a h ao quadrado, mais 16. Tira 16 dos dois lados aí, fica o quê? Menos 16 e menos 16. Então, isso aqui cancela. Ó. E aqui você tem o quê? H ao quadrado igual a... Aqui é 6, né? Dá 8, né? 6 para 14 dá... 6 para 14 dá quanto? Dá 8, né? 128. Então, h ao quadrado, h igual a raiz quadrada de 128. Então, pronto, acabou. Isso aqui é igual a 64 vezes raiz quadrada de 128. Ah, meu saco. 128 dividido por 3. Pronto. Centímetros cúbicos. Dá para simplificar isso? Dá, tá? Mas tá bom assim. Certo? Pronto, essa foi a prova. Uma observação é que, eventualmente, alguma dessas contas aí pode estar erradas, minhas, tá? Isso não é o importante. A de vocês também foi assim. Muita gente errou alguma continha aqui ou ali, mas esse não é o ponto central aqui. Tá? E eu não estou conseguindo me concentrar com essa converseira de vocês. Então a culpa é de vocês. Tá, vou parar aqui a gravação.